Em prédios públicos de Guarujá, vemos ela tremulando lá no alto, a bandeira da cidade. Mas você sabia que o brasão, assim como a bandeira, estão errados de acordo com as regras de ciência especializada? Isso mesmo, a nossa bandeira contém alguns equívocos. Tanto o brasão quanto a bandeira, eles foram criados numa época em que você não tinha tanto rigor com relação à criação de símbolos, né? Você não tinha também muito suporte, muito apoio. O nosso brasão ele tem basicamente 4 erros. Aquele castelinho dourado em cima dele chama-se coroa mural. E do jeito que ele está, amarelo, que simboliza o ouro, e com 5 torres com 3 aparentes, é coisa de uma aldeia que é capital. Guarujá não é uma aldeia, é uma cidade de segunda grandeza, sede de comarca, né? E nunca foi capital. Capital foi Santos, foi São Vicente. Então isso seria um erro dentro do brasão. Um outro erro é a curvatura que tem entre o brasão e essa coroa mural, esse castelinho, dá um aspecto ovalado ao brasão. Isso não está correto. O nosso brasão ele não é um brasão feminino ou de ordem religiosa, é de domínio, é de cidade. Então ele tem que ser reto em cima e boleado embaixo, como é o brasão ibérico, o brasão português ou espanhol. Até os já famosos golfinhos entraram nessa história. Eles simbolizam a riqueza econômica da cidade, de onde a cidade se sustenta literalmente. Só que algumas vezes você vê o golfinho muito bem caracterizado, parece o flipper. E no brasão isso não está correto. O golfinho ele precisa ser escamado, ele tem que ser uma figura brasonal e que tem todo um jeito de desenhar. Não é muito bonito, mas é o jeito correto dentro da ciência da heráldica, dentro da regra da heráldica. E por último, aquele paninho embaixo chama-se listel, onde está o lema da cidade, o Pro Mare Nostrum. O lema é muito bacana, porque é pelo nosso mar que os turistas vieram, que os portugueses se estabeleceram, que nós temos a riqueza do mangue, enfim, o turismo, o porto, mas do jeito que ele aparece muitas vezes, ou em branco ou em cinza, branco ou cinza simboliza a mesma coisa no brasão, simboliza a prata. E está errado, não existe tecido feito de prata. Né? Então se a gente já tem o mar representado dentro do brasão, o mar lembrado no suporte e o próprio mar escrito em latim, mare, o correto seria o listel descrito em azul. E as letras aí sim cabe uma aplicação em dourado, enfim, né? Que até está certo porque fica metal sobre esmalte, que é assim que se chama na heráldica. De acordo com o professor, a bandeira deveria ser desta maneira, fracionada com o símbolo do sol, a cruz portuguesa, já que fomos descobertos pelos portugueses, os 4 fortes que estão em Guarujá e o mar que banha a pérola do Atlântico. A nossa bandeira ela tinha que ter algumas partições, ela tinha que ter ser totalmente reformulada para trazer a dignidade de cidade de segunda grandeza, de cidade que é sede de comarca, cidade emancipada que Guarujá tem. Então a gente precisa fazer com que as crianças se sintam representadas, mas desde o começo. Ensinar isso na pré-escola, ensinar isso na creche, ensinar isso na educação básica e trazer para nós também. O professor acredita que com a mudança, a população vai aprender um pouco mais sobre a história da cidade. É só alterar pura e simplesmente, não explicar à população o porquê, o que simboliza cada coisa, o que significa cada coisa, é letra morta, continua sem sentido. A gente tem que explicar a todo mundo para que todos se adonem da cidade. Nós estamos numa espiral de recuperação da autoestima da cidade, de construção de um sentimento de orgulho de ser guarujaense, guarujaense de nascimento ou guarujaense por opção. Pessoas que vieram e acreditaram na cidade. Então vamos acreditar na cidade também assim.